Olá! Uma das invenções mais importantes para a humanidade foi a roda. Mas quem, quando e onde foi inventada a roda? É disso que trataremos hoje, ao refletir sobre as questões 419 a 421 do Livro dos Espíritos, com o título de Transmissão Oculta do Pensamento. Há indícios de uso de objetos em formato circular para fazer cerâmicas por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde atualmente localizamos a região do Irã, Iraque e Jordânia. E na região onde atualmente se localizam a Polônia, o leste da Alemanha e ao sul da Dinamarca, há registros arqueológicos das primeiras imagens de veículos de rodas que decoram uma vasilha de cerâmica que data de 3.500 a 3.350 anos antes de Cristo. Também modelos tridimensionais de carroças de cerâmica com 4 rodas foram desenterradas em meio a tumbas dos Baden, no leste da Hungria, e datam de 3.300 anos a 3.100 anos antes de Cristo. Já na Rússia e na Ucrânia, debaixo de túmulos, foram descobertos cerca de 250 veículos de carga entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. De certo que no mundo antigo as invenções advinham da inspiração, a partir de observações da natureza. Como não haviam nenhuma evidência do funcionamento da roda, sua criação é um exemplo emblemático da inventividade humana. Se basearmos pelo exemplo da roda, a pergunta de Kardec aos espíritos, por ocasião da codificação, visa buscar uma explicação para a qual a razão do porquê é a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Em resposta, os espíritos afirmaram que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. E no estado de vigília, o espírito se recorda do que aprendeu, e o ser humano acredita que é o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizemos uma ideia está no ar, usam de uma figura de linguagem mais justa do que acreditam. Cada um, sem saber, contribui para propagar a mesma ideia. Partindo da transmissão oculta do pensamento, podemos compreender que no exemplo a roda não possui um inventor, e sim essa descoberta foi introduzida em nosso meio, e o ser humano foi aperfeiçoando-a conforme a necessidade de progresso. Outro ponto, podemos nos comunicar pelo pensamento enquanto acordados? Sim, embora com mais dificuldade. Nas experiências da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, no final do século XIX, o pesquisador Frederick Myers propôs a existência da telepatia, que consistia na transmissão de pensamento entre pessoas acordadas. O termo telepatia, que não existia na época da codificação e que Kardec intitulou como a transmissão oculta do pensamento. Outro pesquisador, o astrônomo francês Camille Flammarion, em seus estudos sobre a telepatia, concluiu: esses fenômenos provam que a alma existe e que ela está dotada com faculdades até o presente momento desconhecidas. Um pensamento pode ser transmitido de uma mente para outra. Existem transmissões mentais, comunicações de pensamentos e fluxos psíquicos entre almas humanas. Por exemplo, o escritor Sinclair descreve em seu livro Rádio Mental
publicado em 1930, a capacidade da sua esposa de às vezes reproduzir textos feitos por ele mesmo, quando separados por vários quilômetros. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poderíamos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. O pensamento é a linguagem dos espíritos, sendo encarnado ou desencarnado. O pensamento serve para veicular a vontade do espírito, e esta vontade representa a soma de suas experiências, por assim concretizando o seu progresso intelectual e moral. E o progresso intelectual e moral define a nossa sintonia mental, de onde, por meio de fluxo mental, alimentamos e somos alimentados por ideias. E estas ideias criam ambientes que vivemos imersos, denominada de psicosferas individuais e coletivas. Um abraço e fiquem em paz.